Cumprimento todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém? Peço a gentileza dos irmãos que abram suas Bíblias no Evangelho segundo escreveu Mateus, no seu capítulo 25, versículo 31. Diz assim a palavra do Senhor: Quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Todas as nações se reunirão diante dele, e ele separará um dos outros, como o pastor separa o bode das ovelhas. Ele colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. E então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a criação do mundo. Versículo 41. E então dirá aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Amém? Pode sentar, irmãos. Nós estamos tratando a respeito dos temas relativos às últimas coisas, as coisas que vão acontecer, né? Estão predeterminadas a acontecer, e nós, com certeza, se assim o Senhor permitir, contemplaremos a existência dessas coisas. Nós vimos falando a respeito dos eventos que se dariam antes da volta de Cristo, e aí nós começamos agora a falar dos eventos que são posteriores à vinda de Cristo. Entre eles, o que nós temos como a consumação do fim, né? Seguida ali do juízo final, que é um evento importante que ocorrerá, em que Deus vai determinar o futuro eterno de cada pessoa. Esse texto que nós acabamos de ler é um texto fundamental da palavra do Senhor. É um texto que nos informa que quando Cristo voltar, Ele mesmo vai fazer essa separação de pessoas. Os salvos estarão à sua destra, um lugar de honra, e os que se perderam estarão à sua esquerda, um lugar de desonra. E esses vão ser separados um dos outros, como o próprio Jesus afirma, e utiliza-se da figura do pastor, que separa no seu rebanho as ovelhas dos bodes. Um texto como esse é um texto pesado, é um texto com afirmações enfáticas e irrevogáveis. De uma forma ou outra, ou definitivamente, pessoas serão separadas e a partir daí encararão um destino final das suas vidas. Nós falamos na semana passada sobre o céu, que é o destino glorioso dos justos, daqueles que confessaram Cristo como seu Salvador, né? E hoje nós vamos falar a respeito daqueles que se perderão, ou dos que já se perderam. Falaremos propriamente do destino dos ímpios e o lugar que está reservado para eles. Então, é fundamental uma atenção no que nós vamos falar no dia de hoje. Assim como foi na semana passada, o céu acaba sendo ainda mais complexo de se falar, mas o inferno parece que é uma realidade um pouco mais simples, mais clara e necessária para o nosso tempo. Pode passar. O destino final de cada pessoa é um tema importante na escatologia, pois a história do mundo caminha para o fim. Às vezes nós falamos sobre céus em nossos púlpitos e não vemos um despertar das pessoas para a glória, a gloriosa vida que a igreja terá. Mas quando nós falamos sobre o inferno, aparentemente as pessoas tendem a ter um pouco mais de interesse. E um dos motivos para isso é o medo. Por incrível que pareça, o apelo do céu às vezes não é tão fundamental dentro da igreja. Em que sentido? Às vezes ele não funciona. Quando você apresenta a realidade para as pessoas
do que é o mundo hoje, o mundo caído e pecaminoso. E diz para elas: olha, vocês devem abandonar isso, vocês devem abandonar os prazeres carnais e os pecados, porque vos está reservado um destino glorioso, que é o céu. O que parece é que essa mensagem ela não causa tanto efeito nas pessoas, ela não move muito o interior das pessoas. Mas se você inverter essa mensagem e dizer assim: você precisa abandonar essa vida de pecados que você está vivendo, porque senão você vai ser lançada no inferno para queimar no fogo, aí você tem um resultado, aí você tem uma resposta mais positiva das pessoas. Uma vez em sala de aula, um dos professores que eu tinha, ele fez a seguinte afirmação. Ele disse, em relação à história da igreja, que era a matéria que nós estávamos estudando. Ele disse: na Idade Média, o diabo ganhou mais almas para a igreja do que o próprio Jesus. Quando ele falou isso, assim, a primeiro momento você escuta uma coisa dessas, é absurdo, né? Parece uma coisa... Mas quando você compreende o que estava querendo ser dito, você entende certas verdades. Por quê? Porque o período da Idade Média, ela é predominantemente conhecido como o período do medo. As pessoas estavam diante do medo de Deus e ao mesmo tempo medo do diabo e do inferno. Mas mais do que ter medo de Deus, as pessoas tinham muito mais medo do inferno e do diabo. Então, as massas se convertiam, as pessoas se convertiam a partir de uma pregação que atua nesse sentido, de dizer para as pessoas que elas precisam se converter, elas precisam vir para Cristo, elas precisam crer em Deus, porque senão elas serão lançadas no inferno, ou senão o diabo as matará. Então, o medo predominante das pessoas fazia com que elas reagissem melhor à fé. Então, nesse sentido, é que ele disse que o diabo ganhou mais almas para Deus do que o próprio Cristo. Por quê? Porque as pessoas não vêm por amor a Cristo. A grande massa vem por medo do diabo e do inferno. Acredite se quiser, isso é história. Evidentemente, nos dias de hoje, muita coisa mudou, porque tanto Deus quanto o diabo são realidades passadas para as pessoas. Não se tem nem medo de Deus e muito menos do diabo. As pessoas tratam a religião como secular, como coisa comum e antiquada, coisa do passado. Então aquele medo predominante, né, que marcou a idade medieval, já não é mais o problema para os nossos dias. Dias que fazemos piadas e brincadeiras com o nome de Deus, e a palavra diabo e Deus são palavras que fazem parte do nosso cotidiano, a gente usa para tudo que é coisa que a gente quiser. Mas entenda que no passado não foi assim. Existiu um período de grande medo do diabo, e principalmente se caracteriza por quê? Porque as pessoas não tinham contato com as Escrituras. Então, o medo de Deus, o medo do diabo e o medo do inferno se caracteriza pela falta de conhecimento que elas tinham. Então, a mensagem da igreja é que ditava o conhecimento delas. Só depois, na Reforma Protestante, que as pessoas tiveram acesso às Escrituras e elas conseguiram conhecer, né, uma outra faceta de Deus, uma outra imagem de Deus, bem como desses fatos. Aí, posteriormente, nós vemos a revolução das ciências e o abandono da religião em si, que caracteriza agora o nosso período em que vivemos, um período de descrédito às crenças e às religiões como um todo. Então é isso. Ainda assim, mesmo com tudo isso, parece que a igreja tem mais êxito na sua mensagem quando ela põe medo, quando ela fala do inferno, quando ela diz para as pessoas, enfatiza para as pessoas, o que não é errado, deixar claro para as pessoas o destino que elas vão tomar. Mas parece que não se tem o mesmo resultado quando se fala do céu. Você precisa abandonar os seus pecados para ir para o céu, e você precisa abandonar os seus pecados para ir para o inferno. O inferno sempre será um fator mais
predominante e trará resultados melhores para a igreja, a ponto de, conclusivamente, nós pensarmos: será que as pessoas vêm a Cristo por amor a Cristo ou por medo do inferno? É um dos pontos relativos àquilo que nós viemos falando. Às vezes, nós precisamos refletir o seguinte, que problemas na vida que as pessoas passam no dia a dia sempre estão associados ao mal. Muito embora na Bíblia nem sempre problemas são relativos ao mal, né? Às vezes nós vemos a vida de Jesus, uma pessoa cheia de problemas, né, que eram relativos ao fato de ele ser puro e santo. Mas as pessoas associam problemas a mal e inferno, e soluções ao céu. Então, o que as pessoas querem, na verdade, são soluções, né, que mudem a situação que ela está vivendo. E, lógico, soluções terrenas, mas não um interesse propriamente celestial. Muito difícil entrar alguém por aquela porta dizendo assim: eu vim procurar Jesus porque eu quero ir para o céu. Muito difícil. Agora, pessoas que vêm com problemas relativos ao pecado, situações diversas, como nós entramos, e condenadas ao inferno e com medo das coisas que estão acontecendo na vida dela, isso é comum. Então, de certa forma, parece que há um pouco de verdade na ideia de que o medo predomina sobre as benéficas espirituais que Deus tem preparado para todas aquelas pessoas que nele creem. Pode passar. Por incrível que pareça, o inferno é uma realidade necessária ao mundo depois da queda. Não era antes do pecado, não. Mas depois do pecado, fez-se necessário a existência de um inferno. E vários fatores justificam essa afirmação. E entre eles, os que dizem respeito à influência moral, que este tema influencia positivamente sobre nossas vidas. E aí nós temos alguns exemplos a seguir. Antes de qualquer coisa, eu quero reafirmar que, por mais incrível que pareça, o inferno é uma realidade necessária, né? E, em certo sentido, ele produz boas influências na vida das pessoas, exclusivamente da igreja. A noção de um inferno, ela influencia positivamente a nossa vida. Pode passar. E aí, um grande escritor e professor, Wayne, ele assinala algumas desses fatores da moral que tornam essa doutrina do castigo final, do inferno, necessária na vida das pessoas, e ele demonstra a partir dessas afirmações que há um fator positivo em tudo isso. Primeiro, a doutrina do castigo eterno satisfaz o nosso senso interior de necessidade de justiça no mundo. Assim, antes do pecado, não se tinha um senso de justiça, porque o mundo era justo. Ou melhor, se assim o tinha, nosso senso não percebia a injustiça, porque ela não havia. Agora, depois da existência do pecado, e o mistério da injustiça opera no mundo, com essa operação, por todos os lados nós vemos a injustiça. Eu estive falando a respeito disso em tempos passados. Por exemplo, você tem um indivíduo, e esse indivíduo quer se adiantar, e o que ele faz? Ele pega um revólver, sai para fazer um assalto. E aí, até então ele quer usar a arma a fim de assustar a vítima e conseguir o que ele quer, executar o roubo. Mas
por uma necessidade, né? Ele foi obrigado a efetuar um disparo para roubar um celular. E aí o tiro acabou pegando na coluna da vítima. Mas veja bem, a polícia logo em seguida o prendeu. E a vítima, ela perdeu os movimentos. Então, a partir de agora, ela vai começar a andar, depois de, lógico, de operações, traumas e tudo que isso pode acarretar. Essa vítima, ela vai começar a andar de cadeira de rodas. Ela vai viver o resto da vida assim. E aquele indivíduo que fez a ação, aquele criminoso, ele vai tirar uma pena para pagar aquilo que ele fez. Logo em seguida que ele cumpriu a pena dele, ele vai estar livre. Livre e ainda rindo da situação, ou ostentando o status de não devo mais nada para a justiça, paguei o que eu fiz. Eu te pergunto, houve justiça? Ele pagou de fato o que ele fez? Mesmo se ele morresse, mesmo se ele fosse condenado à morte, ele não teria condições de reparar todos os danos que ele causou na vida daquela pessoa. O fato de ele ter ficado preso um período, isso é a justiça? Foi feita justiça? Há uma balança que está pesando exatamente para os dois lados? O dolo que foi cometido e o assassino? Evidente que não. Evidente que não. Mas é o suficiente para esse mundo. É um pouco do que podemos chamar de justiça. Veja, isso é só um exemplo. É aquele deputado federal que desviou milhões e milhões de reais. É aquele presidente que desviou milhões e milhões de reais, que eram investimentos em várias e várias áreas da vida comum. Pessoas morreram porque não tiveram atendimento, porque o atendimento não chegou àquelas pessoas graças aos recursos que foram desviados. Ou seja, ele foi condenado, o político é condenado, ele paga ali uma pena, ele tem dinheiro, porque todo esse dinheiro ainda está escondido, então ele usa esse dinheiro, paga o advogado tira, e ele sai ostentando de que está inocentado de todas as acusações, ou que o seu processo foi arquivado. Aí eu pergunto, como que esse indivíduo, ele pode reparar os inúmeros, milhares, para não dizer milhões de danos que ele causou? Mesmo se ele ficasse a vida toda dele preso, mesmo se ele fosse condenado, não repararia o dano. Não tem como mais fazer justiça. Uma vez cometido o pecado, uma vez cometida a injustiça, o que nos parece é que não tem como reparar mais. E aí, querendo ou não, pode ser que em menor ou maior grau, as pessoas têm isso. E isso está diretamente ligado ao momento em que você passar por isso, que é esse sentimento de injustiça, de injustiçado. Você já se sentiu injustiçado em uma situação? Então, se você não foi, ainda você vai ser, porque o mundo é isso, feito de injustiças. E você fica numa situação de, e aí? Como é que vai ficar? Vai ficar dessa forma mesmo? E nesses casos que eu acabei de apresentar aqui, que são casos reais, vai ficar por isso mesmo? Não vai ser feito justiça? É aí que entra a necessidade de um inferno. É a última instância de tudo. Se um indivíduo passar por 20 cortes, em 20 países, com os maiores 20 juízes do mundo, e for absolvido em todas elas, sendo este culpado, na última ele não passa. Da última ele não passa. De uma forma ou de outra, se não for neste mundo, será no próximo. Se não for nesta era, será na era vindoura.
todos os homens vão ter que prestar conta dos seus atos. Daí a necessidade do inferno, para que efetivamente a justiça seja feita, se não aqui lá. Então, o inferno, de certa forma, ele tem esse fator positivo, ele acalma o nosso coração. Não é que nós queremos que as pessoas vão para o inferno, mas nós não podemos enxergar o inferno de uma maneira ruim. Lógico, não queira ir para lá, evidentemente, mas nós precisamos enxergá-lo como ele é, a última instância do juízo de Deus. Deste ninguém escapa. É o lugar em que Deus manifesta punitivamente a sua justiça. Se há um lugar onde Deus manifesta a sua glorificação aos justos, também há um lugar que Deus manifesta punitivamente a sua justiça. E por isso nós temos que entender que o inferno pertence a Deus, e é uma necessidade para os nossos tempos, para que de fato, aqueles que praticam a injustiça, encontrem, enfim, a sua paga recompensa. Por quê? Isso que eu estou falando aqui, da questão da necessidade da justiça, ele foi pensado muito lá atrás, inclusive foi pensado por um homem chamado, eu já falei aqui, Anselmo de Cantuária. Anselmo, estudando a cristologia, ele desenvolveu a teoria da compensação penal, que para mim é uma das melhores que definem a obra de Cristo. Ele diz que todos os homens, quando pecaram, eles mexeram com uma coisa chamada justiça universal, justiça cósmica, que é a justiça de Deus no mundo. E os homens não podem compensar a Deus pelo que fizeram com Ele. Nós, quando pecamos, nós desobedecemos a Deus, desonramos a Deus, e nós não temos nada conosco do qual podemos compensar a Deus pelo que fizemos a Ele. É isso que Anselmo diz. Então, é necessário para que, no fim, todas as coisas sejam purificadas, que exista um inferno. Segundo, a realidade de um inferno, seguido, evidentemente, posterior a um juízo, nos capacita a perdoar aos outros livremente. Veja, entenda o seguinte: não nos cabe fazer vingança. Essa é a ideia central das Escrituras. Por quê? Porque Deus o fará. Porque antes de os homens pecarem contra nós, eles pecam contra Deus, porque o pecado é a transgressão da lei de Deus. E por isso nós temos a possibilidade de perdoar as pessoas, evidentemente diante de arrependimento dos seus pecados, dos seus atos. Nós devemos perdoar as pessoas, jamais negar o perdão a uma pessoa arrependida pelo que fez. Por quê? Mesmo estes que intentam contra nossas vidas, receberão lá no final a sua recompensa. Terceiro ponto: a doutrina do inferno constitui também um motivo para viver uma vida justa. Evidente que ninguém vai viver uma vida correta por medo do inferno, mas a vida justa está ligada diretamente à recompensa no céu. Eu disse aqui na semana passada que nós podemos ser ricos para com Deus nos céus e ajuntar muitos tesouros no céu. Então, tendo em vista que o inferno é o lugar onde os ímpios vão receber o seu pagamento, isso deve ser para nós um fator fundamental que nos motiva a querer a cada dia mais ser ricos para com Deus no céu, e nós ajuntarmos tesouros no céu. E por último, o inferno nos motiva a evangelizar. Veja bem, aquelas pessoas que ainda não depositaram sua fé em Cristo, elas estão mortas espiritualmente.
E se não se converterem, elas vão para o inferno. Então, querendo ou não, ao nosso redor existem várias pessoas que estão nessa situação, que se Cristo voltar hoje, elas vão para o inferno. Então nós temos que olhar para as pessoas como desta maneira, como pessoas que podem ser livradas do poder do inferno, que podem sair do inferno, que precisam ser retiradas do inferno, que precisam ver que estão indo para o inferno. E isso deve mexer com o nosso senso de evangelização, porque essas pessoas que se achegarem a Cristo, elas vão ser retiradas do inferno. E esses que não se converterem, conclusivamente, vão para o inferno. Pode passar. Onde há uma compreensão da doutrina do castigo eterno, logo também há uma forte ênfase missionária e pastoral. Foi o que eu já disse. Ela é missionária do ponto de vista da urgência da pregação do evangelho aos ímpios, que estão prestes a ir para a perdição. E ela é pastoral no que concerne ao cuidado que os líderes das congregações precisam ter em relação aos fiéis em todos os aspectos. Então, se de um lado o inferno chama a atenção da igreja para a necessidade da pregação para os ímpios, para retirá-los desse estado de condenação e de inimizade contra Deus, por outro, nós temos um grande trabalho entre nós, de não permitir que nenhum de nós que já estamos em Cristo venha se perder. E aí isso corresponde a um enorme trabalho e a um enorme esforço aos pastores. Por quê? Porque muitas das pessoas que se achegam dentro de uma igreja não necessariamente se achegaram a Cristo. Essa é a grande realidade dos nossos dias. Então, ainda dentro da igreja, há necessário de fazer um enorme esforço e um grande trabalho para converter pessoas que já estão há muito tempo no meio de nós, para que estas não venham para o inferno, não vão para o inferno. E essa realidade dura, desse duro juízo que será imputado sobre as pessoas, tem que estar no coração da liderança e das pessoas como, de modo geral, da igreja, porque nós não podemos permitir que nenhum dos que estão em Cristo se percam. Embora nós não temos poder para salvar ninguém, é Cristo que salva a sua igreja, mas nós temos que fazer o possível para que a igreja permaneça fiel a Cristo. E isso é uma grande prerrogativa, não só dos líderes, mas de toda a igreja. Pode passar. A doutrina do inferno tem sido alvo de inúmeras controvérsias. Um tema pouco mencionado, usado às vezes como uma forma de dominar pessoas, impondo-lhes o medo, ao invés de pregar o amor de Deus. Além disso, há várias concepções mitológicas e culturais do inferno que são severamente diferentes ou divergentes do ensino bíblico, desde noções gregas a ideias negacionistas. Olha, quando eu cheguei na faculdade de teologia, uma das primeiras coisas que eu ouvi lá dentro, e por incrível que pareça, não foi da boca dos professores, mas dos cabeças de alface dos alunos, era que o inferno existia. Começou a se difundir essa ideia, começou esses boatos, começou a se falar a respeito disso. Alunos que já estavam no segundo, terceiro dia de aula, já estavam com umas conversas todas estranhas, e eu ficava pensando, de onde saem essas conversas, de que pensamento pequeno é esse, o que essa pessoa, por exemplo, está fazendo aqui para estudar teologia? Mas eu comecei a perceber, com o passar do tempo, que na verdade há esse pensamento, entendeu? E esse pensamento está predominantemente dentro de alguns grupos evangélicos, de que não há um inferno como as Escrituras ensinam, mas há outras formas de punição. E ao mesmo tempo, há também noções que são puramente mitológicas relativas ao inferno, que não é o inferno bíblico, mas é o inferno
bem como apresenta a mitologia grega. E aí nós precisamos fazer uma análise bíblica para entender de fato o que seria, mas tomarmos um cuidado ao refletir esses temas que precisam de aprovação das Escrituras. Pode passar. Uma premissa deste tema, e aí premissa é uma primeira ideia, ou uma ideia básica, é que lembrando também foi mencionado quando nós falamos do céu, diz respeito ao fator literário e cultural grego. Este impõe à força o sentido das palavras, e estas, quando tomadas por empréstimo para a escrita do Novo Testamento, acabam influenciando o universo de sentido das palavras. O que eu quero dizer com tudo isso aqui? Um fator importante na formação do Novo Testamento. O Novo Testamento foi escrito na língua grega. E as palavras na língua grega, primeiro, elas têm um sentido cultural. É o sentido que os gregos tinham, que os gregos conheciam. E quando foi escrito o Novo Testamento, um ponto importante é que o sentido que os gregos tinham acabam entrando para dentro do texto. Então algumas palavras, elas precisam ser bem compreendidas, bem interpretadas. Por quê? Porque a influência do idioma e da cultura grega, elas entram para dentro do texto. Entende? É a mesma coisa. Se você for escrever um livro em outro idioma, você vai precisar conhecer o outro idioma. E não é só a literatura em si, mas a cultura. Porque aquilo que você vai estar falando tem que estar de acordo com aquilo que os seus ouvintes são capazes de entender. Esses dias eu estava vendo um programa, e veja como isso é interessante. No Brasil, né, nós chamamos mulher de várias coisas, né? Ou melhor, usamos vários termos. Coisas não, termos. Mulher, moça, dona, senhora, não é? E daí por diante. Em Portugal, você sabe como é chamada a mulher? Em Portugal é chamada rapariga. Rapariga, mulher. Mas no Brasil, essa palavra ela tem uma força pejorativa, negativa, de depreciação, né, da honra da mulher. Mas lá não, lá é o termo. Veja, a diferença de sentidos que se tem em uma só palavra. Agora, quando nós falamos da construção inteira do Novo Testamento, que até então é a continuação do Antigo, que foi escrito no hebraico, nós vemos uma mudança radical. Toda a cultura grega, ela entra para dentro do texto. Então, essa questão literária, ela é importante. Eu tive falando com vocês aqui a respeito do céu, e eu disse para vocês que céu não é para cima, o céu atmosférico é para cima, mas o céu da Bíblia, a palavra céu que é empregada, ela é melhor compreendida no grego, e no grego o sentido é totalmente diferente. O céu, bem como Jesus apresenta, é uma dimensão espiritual, e não uma dimensão física. E da mesma forma nós veremos que o inferno caminha no mesmo sentido. Pode passar. Para resolver essa questão das palavras, veja agora, uma segunda premissa na Bíblia é que as palavras comuns são utilizadas para transmitir o ensino espiritual de Cristo, tanto no idioma falado quanto no idioma escrito. Ou seja, o sentido da palavra, ela vai se dar exclusivamente pelo contexto que ela está inserida, pela lição que está sendo ensinada, ou pela narração que está sendo feita. Ou seja, como nós temos um problema de sentido, de idiomas, grego para hebraico, nós só vamos conseguir entender essas verdades quando lemos e entendemos o ensinamento que está sendo passado. É dessa maneira. Então, aqui na Bíblia, é o contexto que vai dizer o sentido. Por exemplo, nós temos a palavra carne nas Escrituras.
Lá no Antigo Testamento foi dado carne aos judeus. E nós sabemos que carne ali significa carne literal, carne de animal. Mas, por exemplo, Paulo fala de obras da carne. E obras da carne, Paulo não está falando obras do corpo, mas ele está se referindo à natureza caída do homem. O próprio apóstolo Paulo disse que, por amor à igreja, preferia permanecer na carne. Evidentemente que Paulo não está falando de permanecer na carne como um pecado, mas permanecer vivo. Então a palavra carne, ela tem o sentido literal de carne, de comer, ela tem o sentido de permanecer vivo e ela tem o sentido de pecado. Uma só palavra com vários sentidos. Mas o que vai determinar o que está sendo dito? O ensinamento. Se você lê o ensinamento em que no deserto Deus dá carne, você vai evidentemente entender que se trata de carne de comer. Se você lê o que Paulo está falando em Gálatas 5, você vai entender claramente que Paulo está falando de carne no sentido de natureza pecaminosa. E se você lê o livro de Filipenses, você vai entender que Paulo está dizendo a respeito da necessidade de permanecer com a igreja. Ou seja, é o contexto bíblico, é o ensinamento bíblico, é a narração bíblica que vai esclarecer para você o sentido em que está sendo utilizado aquele termo. E não o termo em si, porque o termo em si, a palavra em si, ela pode ter mais de um sentido, como nós vimos aqui o exemplo da carne. Então, será sempre o ensinamento que vai dizer o sentido pretendido. Por exemplo, João diz que Jesus é a porta. Se você olhar o que é porta, é evidentemente que qualquer pessoa na grega entende que porta é uma porta. E ponto final. Agora, quando João diz que Jesus é a porta, evidentemente que ele está querendo dizer outra coisa. E o contexto vai dizer que Jesus é a entrada, o caminho para o céu. Ou seja, é o contexto, é o ensinamento que vai dizer em que sentido aquela palavra está sendo usada. Entenda isso. Pode passar. Do período do Antigo Testamento ao Novo, se tem falado do destino trágico que está reservado aos ímpios. E algumas palavras são utilizadas para exprimir esta realidade. Nas Escrituras temos as seguintes palavras e os respectivos sentidos. Entenda o seguinte: se hoje você fizesse uma visita aos céus, onde Deus está, e precisasse dizer aquilo que você viu, ou escrever aquilo que você viu, imagine como você faria. Imagine se você chegasse lá e visse uma coisa muito brilhante, mas que tem um brilho muito forte, que você não consegue sequer olhar. Ao que você relacionaria? Ao sol, a uma lâmpada muito forte, a um clarão. Foi exatamente o que João fez. João viu coisas que, incrivelmente, no livro de Apocalipse ele tem de explicar. O livro de Apocalipse não é altamente complexo quando nós imaginamos. A complexidade, na verdade, está nas realidades. Porque João está vendo uma coisa que ele vai procurar em toda a vida normal dele, uma forma de encontrar elementos para poder associar o que ele está vendo. É uma realidade grandiosíssima, então ele precisa tentar explicar para as pessoas. É que nem você quando tenta explicar um sonho que você teve, e você vai usando palavras, você vai fazendo, assemelhando as coisas, tentando explicar e associar para tentar mostrar para a pessoa, olha, você precisa mais ou menos entender o que eu sonhei. E depois que você fala todo o sonho para a pessoa, você diz, eu sonhei, eu estou te explicando, mas foi muito mais do que isso. Então, o que acontece? Há uma procura por palavras que tentem explicar aquilo que está se vendo. Por isso que muitas das palavras não podem ser tomadas literalmente. Quando João está dizendo, por exemplo, que as ruas são de ouro, é evidentemente que não é ouro, é algo melhor do que o ouro, mais valioso do que o ouro. Mas João é homem, e a única coisa que ele conhece para poder dizer o que é aquilo que ele está vendo é o ouro. E assim por diante.
todas as demais coisas que estão diante dele. Nós vemos isso em João, nós vimos isso também em Daniel. Daniel teve um sonho, e a primeira coisa que ele ficou perturbado, e o que ele fez? Pediu para o anjo, me explica o que é isso. E o anjo começou a explicar. E aí quando chegou naquela besta, nós falamos isso quando discutimos a respeito do anticristo, ele ficou ainda mais preocupado, porque diante dele os animais até então ele conhecia, mas aquela besta ele não conhecia. O que era aquilo? O que era aquilo? Um chifre com boca e olhos humanos, o que era aquilo? E aí o anjo foi dizendo para ele do que se tratava. Se trata de reis, se trata de governos que governarão. E vai ser assim quando nós falarmos a respeito do inferno. Na Bíblia tem 4 palavras que se referem a inferno. 4 palavras, que no idioma grego significam uma coisa totalmente diferente, mas que quando analisado pelo contexto bíblico, nós temos então a realidade dramática, drástica, do que é o inferno. E aí há o assombro para todos esses que se perderão. Aí é que nós vemos que Deus não está brincando. Assim como Deus vai retribuir aqueles que o buscarem, Ele também vai dar paga justiça àqueles que o rejeitarem. Pode passar. Primeira palavra, sendo que esta palavra é hebraica e as outras 3 palavras são gregas. A melhor compreensão da doutrina do inferno está no Novo Testamento. Foi o lugar onde mais se falou do inferno. Então aqui ainda no Antigo Testamento, nós temos apenas as primeiras palavras. É como se ainda fosse um embrião, né? Que estará mais desenvolvido com o passar do Novo Testamento. A palavra Sheol, ou Seol, que é a mesma palavra, e a diferença aqui é que uma, se correta, está escrita com a letra Shin, do hebraico, quem teve aqui sabe disso, ou Sim, e o que difere uma da outra é um ponto. Então, a palavra Sheol, no Antigo Testamento, é a palavra para inferno. Literalmente significa sepultura. Olha, veja o sentido da palavra inferno no Antigo Testamento. Sepultura, utilizado para fazer referência ao mundo dos mortos, às vezes para a morte, às vezes para designar o lugar dos ímpios, às vezes para indicar um estado de profunda angústia. Vejamos algumas aplicações a seguir. Pode passar. Deuteronômio, capítulo 32, versículo 22. Porque um fogo se acendeu na minha ira, Deus falando, e arderá até ao mais profundo do inferno, e consumirá a terra com a sua colheita, e abrasará os fundamentos dos montes. Veja, um dos primeiros momentos que a palavra Sheol, que traduzido do hebraico até chegar no latim, é inferno, que no português é inferno. A primeira aplicação aqui está falando da ira de Deus, que se acende como um fogo, que consome até o mais profundo abismo, até as profundezas do inferno. Nós temos aqui a primeira aplicação de inferno, e está diretamente associado à ira de Deus. Quando Deus está irado, evidentemente, Ele se ira por causa do pecado, como uma indignação santa ao pecado. E essa indignação, quando é levada às últimas consequências, termina onde? No inferno. Segundo texto, 2 Samuel 22:6. Palavras de Davi. As cordas do inferno me cingiram, me amarraram, encontram-me em laços de morte. Aqui é um estado de angústia que Davi se encontra. E Davi, ele sente que como se as cordas infernais estivessem o amarrando, o impedindo. Tamanha angústia. E ao mesmo tempo ele associa poeticamente
há laços de morte, ou seja, os seus inimigos tramam matá-lo, e isso o leva a uma angústia muito profunda, e essa angústia é como se ele estivesse amarrado ao inferno, ou seja, já estivesse amarrado à morte. São as primeiras aplicações da ideia de inferno. Então aqui, nós podemos entender que inferno, nesse segundo texto, é uma angústia que prende, é uma angústia que sufoca, é uma angústia que leva à morte. Pode passar. Salmos 9:17. Os ímpios serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. Aí nós já temos a associação a um dos mandamentos, de amar a Deus. E os ímpios serão lançados nesse inferno. Já temos aí um primeiro texto que deixa claro isso, que a impiedade conduz as pessoas ao inferno. Segundo texto aqui, Provérbios capítulo 5:5. Os seus pés descem para a morte, e os seus passos estão impregnados do inferno. Aqui são conselhos ao homem que segue a prostituta. Lembra que Jesus disse: sigais as minhas pisadas, né? Aqui nós temos o mesmo conceito. Aquele que segue os passos de Jesus vai para com Jesus, mas os que seguem os passos da mulher prostituta, ou da prostituição, assim como ela está, eles estarão impregnados do inferno. Imagina, que termo, impregnados do inferno, é como se fosse um cheiro, né? Nós temos impregnados, evidentemente naquele contexto, tem um sentido, mas quando nós falamos hoje impregnado, geralmente nós usamos para quê? Para indicar que estou impregnado com um cheiro ruim, né? Geralmente impregnado está sempre associado a algum cheiro ruim, né? Não a um exalar de um perfume. Então nós temos aqui já consequências dessa vida dissoluta, que estão impregnados de inferno. E quem segue os passos da prostituição, segue os passos que o conduzirão ao inferno. Tu fustigarás com vara e livrarás a sua alma do inferno. Texto de Provérbios 23:14, um texto muito conhecido. Castiga a criança com vara, nem por isso morrerás, ou nem por isso fustigarás, mas livrará a sua alma do inferno. Aqui me parece o texto deixa claro que a vara é melhor do que o inferno, a correção é melhor do que o inferno, a vida justa é melhor do que o inferno. Quem tira a vara, dá a possibilidade da pessoa ir para o inferno. Isso se aplica a todas as áreas da vida, todas as áreas da vida. A igreja que tira a vara, né? E aí vara, no pentecostalismo tem sentido de mensagem que bate, né? Não tem nada disso, embora é um sentido. Quem tira a vara da igreja, abre para a igreja as portas do inferno. Pois é. Então, essa palavra Sheol, o Seol, é a palavra que está. Todos esses textos aí, essas palavras em vermelhas no texto, no original, está lá a palavra Sheol, que vai sendo traduzida até chegar no idioma português, a palavra inferno. Pode passar. Como o inferno e a perdição nunca se fartam, assim os olhos do homem nunca se satisfazem. Aqui, a cobiça do homem, ela é associada diretamente à sede do inferno por ímpios. Imagina isso? Não necessariamente a sede do inferno por ímpios, mas a sede do inferno por correção, por punição dos que praticam o mal. Da mesma forma que o inferno nunca se farta de exercer a justiça sobre os ímpios,
a cobiça dos homens, dos olhos dos homens também não. Eu os remirei da mão do inferno, e os resgatarei da morte. Onde estão, ó morte, as tuas pragas? Onde está, ó inferno, a tua perdição? Aqui nós temos já no Antigo Testamento o conceito de remir do inferno, tirar do inferno, socorrer do inferno, resgatar do inferno. E aqui inferno ele pode ter vários sentidos, tanto do estado final quanto da morte. Aqui esse texto, evidentemente, o apóstolo Paulo usou em 2 Coríntios, no 1 Coríntios capítulo 15, para falar da ressurreição, dizendo o seguinte, que eu vou tirar vocês da sepultura, que é uma das palavras para inferno, um dos sentidos para inferno. Cristo tirará todos os homens da sepultura, ou seja, ele ressuscitará a todos. O apóstolo Paulo usou esse texto de Oséias quando estava falando a respeito da ressurreição dos mortos, da necessidade da ressurreição e da realidade da ressurreição. Então, Cristo é aquele que resgata da sepultura, mas ao mesmo tempo ele pode redimir do estado infernal do pecado. Pode passar. A segunda palavra está no grego, e ela é uma tradução da palavra Sheol, que no hebraico significa sepultura, lugar de habitação dos mortos. Agora nós temos a palavra Hades, que está no Novo Testamento. Literalmente significa o lugar das almas que partiram deste mundo, ou mundo dos mortos. E também na mitologia, Hades é o deus das profundezas, ou melhor, o deus do reino dos mortos. E aí, a ideia de inferno para baixo, ou no centro da terra, e um trono e um reinado no inferno, vem daqui. O que muita gente acha? Que lá no inferno tem um trono, que o diabo está sentado lá, e lá ele é rei. Não é assim. Mas de onde saiu isso? De onde saiu esse pensamento que está em todas as nossas mentes? Saiu da cultura do idioma grego. Por quê? Porque Hades, quem aqui já assistiu o desenho do Hércules? Quem assistia? Quem é dessa época, né? E quem era Hades? Hades era o deus das profundezas, que ficava com o cabelinho queimando, que naquele desenho simbolizava o que para nós é quem? O diabo. Hades, ele era um deus, por isso que muitos acreditam que o diabo é um deus, uma divindade. Hades, ele tinha um trono, a palavra indicava para baixo, por isso que as pessoas pensam que o inferno é para baixo, mas isso está diretamente ligado à palavra. Mas lembre o que eu ensinei, que não é uma palavra que dá sentido a tudo, mas é o todo que vai dar sentido àquela palavra. Isso é importante. Então, no inferno não tem um trono, porque lá não tem rei, só existe um rei, e lá ninguém vai reinar, porque o inferno pertence a Deus. No inferno não tem rei, o inferno pertence a um rei, que é Deus. Não é para baixo, não é no centro da terra, tá? E isso já são afirmações categóricas. O inferno é um lugar espiritual, né? Então não tem como ser para baixo. Você não adianta cavar para baixo que você não chega no inferno. E também não adianta pegar um foguete e tentar partir para o céu. Não é assim que chega lá. Pode passar. E aí nós vamos ver a palavra Hades nos textos bíblicos. Temos aqui, ó. E tu, Carfanaum, que te ergues até o céu, serás abatidas até o inferno. Porque se em Sodoma tivessem sido feitos os prodígios que em ti se operaram, teria ela permanecido até hoje. Palavras de Jesus. Jesus disse, dizendo a respeito das cidades impenitentes, as cidades que viram a glória de Cristo, cidades em que Cristo operou uma quantidade enorme de milagres e essas não creram nele, não se arrependiam de seus pecados, por isso são chamados impenitentes, não exerciam penitência, arrependimento.
E Jesus fala da questão de Cafarnaum, que era uma cidade elevada, geograficamente. E ele diz: estás elevadas, te abaterei até o inferno. Aqui é usada a palavra Hades, que para os gregos significa mitologicamente uma divindade, mas que na escrita do Novo Testamento está claramente colocado como uma cidade que está num estado de elevação e será abatida. Então a palavra ela já começa a ser utilizada para impor um sentido de destruição. A cidade de Cafarnaum seria destruída. Por quê? Porque rejeitaram a Cristo. E o próprio Cristo disse que se em Sodoma e Gomorra tivessem sido feitos tais milagres, essas cidades que foram destruídas no passado, até hoje existiriam. Ou seja, lá poderia muitos terem crido. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, sobre esta palavra, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. As portas do Hades, do original, não prevalecerão contra a igreja. Portas do inferno aqui, que sentido que tem nesse texto? É óbvio, as forças demoníacas que militam contra a igreja. Essas forças, essas opressões malignas, lideradas por Satanás, não prevalecerão. Isso é a palavra de Deus, elas não podem e não vão prevalecer contra a igreja. Então Jesus diz: as portas do Hades não prevalecerão contra a igreja. Hades que tinha um sentido para os gregos, mas aqui especificamente, Jesus está colocando o sentido, o texto põe o sentido. Portas do Hades significa aqui, portas do inferno, ou as opressões do inferno que se levantam com a igreja e que não prevaleceriam. Pode passar. Nossa, Deus do céu. Vamos só terminar a palavra Hades, irmãos. E no inferno, estando no inferno, ergueu os olhos e estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio, ou melhor, na sua fazenda. Esse texto aqui nós conhecemos, rico e Lázaro. O rico, estando no inferno, estando no Hades, ele ergueu os olhos e de longe ele viu na fazenda de Abraão, que é um termo judaico, né? Seio de Abraão, céu, paraíso, é tudo a mesma coisa. Viu de longe, no seio de Abraão, a Lázaro, aquele mendigo. E como ele estava nesse lugar? Em tormentos. Estando em tormentos, porque o inferno é um lugar de tormentos. Eu não sei o que você entende como tormentos, ou ser atormentado, mas é muito mais do que isso. E aí os termos do inferno, geralmente quando se refere a inferno e céu, são sempre termos exagerados, para tentar chegar perto do que significa. Quando nós falamos que o céu é um lugar glorioso, evidentemente que nós não temos outra palavra para se referir, mas o céu é muito mais do que isso. Assim o inferno, quando nós falamos que é um lugar de tormento, é porque nós temos palavras piores para tentar expressar isso, porque é muito mais do que isso, é muito mais do que isso. E eu que vivo e fui morto, mas eis aqui, estou vivo para todo sempre, amém, e tenho as chaves da morte e do inferno. Evidentemente que aqui Jesus está dizendo que tem as chaves da morte e do inferno, e você não pense que é uma chave que você abre o inferno ou abre a morte. Evidentemente são palavras que estão tentando exprimir o que é. Chave da morte é o controle da morte, o controle da vida. Jesus pode interferir a situação de morte, e Ele fará isso. Ele já fez consigo mesmo, e agora fará com a igreja. Todos aqueles que morreram, Jesus tem a chave da morte, ou seja, Ele trará a vida. E Ele também tem a chave do inferno. A chave não é o acesso, mas controle. Aqui a palavra chave não está ligada à ideia de porta, mas é o controle da porta, controle do destino das pessoas,
do destino dos vivos, dos destinos dos mortos e do destino dos que morreram sem Ele. E assim vamos desenvolvendo o conceito de Hades. Pode passar. Bom, paramos por aqui. Não vai dar para continuar, ainda tem muita coisa para falar. Na semana que vem nós continuamos. Então, esses textos que eu passei até então tentam apresentar a ideia do inferno, e já nós temos várias informações a respeito desse lugar. Um lugar que inicialmente não foi preparado para os homens. Mas então por que os homens vão para lá? Por causa dos seus pecados. O inferno foi preparado para o diabo e seus anjos, mas por causa dos homens, do pecado dos homens, eles serão enviados para lá. Mais do que qualquer coisa, nós que estamos vivos e conscientes das coisas, nós precisamos trabalhar para tirar pessoas dessa situação. Elas vão para o inferno justamente porque negam o Filho de Deus. Elas serão condenadas por matar o Filho de Deus. E a condenação é essa: a luz veio aos homens, mas os homens amaram mais as trevas. Essa é a condenação que paira sobre a humanidade. E somente por meio do perdão que só se encontra em Cristo e no sacrifício de Cristo, os homens podem sair dessa situação. Então não esqueça, todas as pessoas que ainda não estão em Cristo estão predestinadas ao inferno. Isso ainda pode se revogar isso por meio da conversão fiel a Cristo. E é esse caminho que a igreja deve traçar e direcionar as pessoas. Amém? Falaremos mais sobre isso logo mais. Uma salva de palmas para Jesus.